dia para você. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos. Vou ler na versão NVI. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa prática era constante. Repita comigo, constante. Era constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Permissão de Deus. Não foi Deus que fez, foi permissão. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram, os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Reparem bem, começou com os empregados. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ovelhas e empregados. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram as espadas os empregados, e eu fui o único que escapou. Mais uma vez agora, ovelhas, camelos e todos os empregados. Mais uma vez. Próximo. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, ela desabou. Que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração.
e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Posteriormente nós vamos ver que Satanás, não feliz, voltou com a permissão de Deus, na presença de Deus, e o que? Começou a mexer na carne de Jó. Então, a coisa só foi piorando. É interessante que Jó ele devia morar, né? Jó não era judeu, ele devia morar ali por volta do norte da Arábia. Estima-se que Jó ele viveu em torno de 200 anos. Alguns estudos mostram que Jó, todo esse processo iniciou quando ele tinha 60 anos de idade e durou por volta de 9 meses. E o que nós vemos aqui, que Jó era fiel, Jó temia Deus, Jó ele tinha um relacionamento, Jó era um bom pai, Jó ele evitava o mal, Jó ele era falado, Deus tinha orgulho, Deus falava. Deus gosta. Quando nós obedecemos, Deus tem orgulho de falar de nós. Por quê? Porque nós chamamos a atenção dele. E Jó, ele era fiel, ele temia Deus, e o diabo, ele veio com aquele papo, né? E obviamente que isso veio para nos exemplificar, nos mostrar que é possível passar por tudo. E mesmo aquele que é fiel, mesmo aquele que é íntegro, mesmo aquele que anda em retidão, mesmo aquele que se desvia do mal, mesmo aquele que teme a Deus, passa por situações. Isso é fato. E Deus, Ele permite essas coisas para elevar ainda mais a nossa fé, para nos entregar bênçãos maiores, para nos entregar uma mentalidade mais abrangente, para a gente ter mais misericórdia, para a gente ter mais empatia, para a gente parar de julgar. E ele era o mais rico do Oriente. Ele tinha tudo. Tanto que o diabo disse: é porque você fez um cercadinho aí. Por isso que ele te obedece, por isso que ele te ama. Porque você protege tudo. Jó era rico, Jó era influente, Jó tinha saúde. Jó tinha uma família maravilhosa, Jó tinha filhos obedientes, Jó tinha filhos unidos. Tudo que o diabo ele recrimina, tudo que o diabo ele prega, tudo que o diabo ele odeia. Nós temos que lembrar sempre que o diabo veio para roubar e destruir. E eu já falei aqui outras vezes, o diabo ele não começa matando, ele começa o quê? Roubando. Ele começa o quê? Roubando os seus momentos, roubando o seu foco, roubando a sua alegria, roubando os momentos que você é para estar em Deus e não está, roubando o momento que é para você estar com a família e não está, roubando as suas motivações. E depois o que ele faz? Ele começa a destruição, ele destrói o quê? O casamento. Ao invés de muitas pessoas estão buscando por um casamento, mas não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não respeita, não faz um agrado, não admira, cria uma barreira, não entende, só olha para o lado negativo do marido e da esposa, nunca para o positivo. Você está aqui na madrugada, eu quero que você preste atenção em mim. Está aqui para ouvir o que Deus tem para você. Eu quero que Deus fale para você. Então, e nós não podemos ter, presta muita atenção, muita congregação e muita religião vive com esse pensamento. Nós não podemos ter uma visão religiosa do livro de Jó. Repita comigo, Deus não enaltece o sofrimento. Deus ele não engrandece o sofrimento. Deus não quer isso. E eu te provo de que forma? O próprio filho dele. O próprio filho dele. Mateus 26, capítulo 26, versículo 39.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, no 38 ainda, é que eu não pedi para eles separarem, mas no 38 ainda fala, ele estava angustiado, Jesus estava com angústia, ele já estava entristecido, a alma dele estava triste. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você já teve essa tristeza mortal? Fique aqui e vigie. Estava falando para Pedro, João. Próximo, por favor. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ele não queria, nós já falamos essa semana sobre isso. Afaste-se de mim desse cálice. Não enaltece, Deus não fala de sofrimento, Deus não quer o sofrimento, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Você vai entender muita coisa no livro de Jó. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que é um exemplo em tudo. Um exemplo. E eu acabei quase fugir dessa parte que eu queria falar. Por que eu falei? Iniciou com as ovelhas, depois camelo, depois os filhos, depois na carne. Deus, tanto que ele não busca que você sofra, que você vê que começou de que forma? Lá nas ovelhas. As perdas começou distante de Jó. Era dele? Era dele. Mas Deus, ele vai o quê? Aumentando a porcentagem para você, aos poucos, que você cria uma consciência. Eu já falei para vocês que quando eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha vida, eu começava o quê? Num dia, sem motivo nenhum, eu batia a perna numa porta, bati o dedo num canto de uma quina. Quando vi, eu bati 3, 4 vezes, me lembrei, opa, tem coisa errada. Eu estou batendo o pé toda hora nos cantos, já estou ralando o pé aqui, sem motivo nenhum, sem sentido, me machucando. Então, às vezes, Deus trabalha na tua vida diferente. Às vezes, você está vendo que tem coisa mal encaixada, tem coisa que não está andando, negócio que não está fechando. Filho não te ouve, esposa não te ouve. Você não consegue dormir, não consegue comer. Então, para as coisas de Deus, ele começou lá na ovelha. Não entendeu. Às vezes as pessoas não entendem quando está nas ovelhas. Aí aumenta um pouquinho para o camelo. Não entendeu. Aí aumenta um pouquinho para os bois. A pessoa ainda não entendeu. Deus vai aumentando. Ele não quer mexer na sua carne primeiro. Ele quer mexer no que você tem. Por quê? Porque ele é um Deus amoroso, misericordioso. Ele não fica feliz com os filhos sofrendo. Então a gente vê que começou desde pequenininho até chegar na carne de Jó. Tanto que Deus falou, mexe com tudo, mas não mexe nele. Não toca nele. Na segunda vinda de Satanás, aí ele permitiu. Então, aqui Jesus mesmo fala, coloca no 42 também, Jesus se fala mais uma vez, e retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele sabia o que ia acontecer. Mas a vontade do Pai é sempre a que vai prevalecer. Quando você tem propósito, quando você tem missão, quando você está pregado na cruz, quando as suas intenções e motivações estão ligadas na palavra, sempre vai acabar dessa forma. Sempre vai finalizar dessa maneira. Ele sempre vai colocar no final, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus que prevalece. Sempre a vontade, os desejos, os planos de Deus vai prevalecer. Então, se for possível, passa. Eu vou cumprir. Mas se for possível, passa. Não quer ficar, nós não queremos viver isso, mas se for possível, que isso passa. Nós passamos, todos nós, passamos por aflições. Deus, ele nunca nos prometeu isenção de batalhas. Mas ele sempre nos prometeu a vitória. Isso precisa ser muito bem entendido, esclarecido. Porque tem gente que acha que não pode passar por nada.
Inclusive tem pessoas que vê o irmão passando por alguma coisa, né? Eu lembro até que a bispa já falou isso, que quando ela viveu aquelas situações e situações com o meu irmão, doença, epilepsia, febre, depois veio o braço e só piorava. As pessoas falavam, julgavam, está em pecado, está vendo? Deus está tratando, está vendo? Está vendo? Está vendo? Jó aqui mostra para a gente, eu não estava em pecado. Jó ele oferecia mais do que devia. Ele oferecia, os sacrifícios no porventura. Ele oferecia sacrifícios no talvez. Ele oferecia sacrifícios na dúvida. São pessoas que vivem para adorar, para somar, para acrescentar. Não é daquele que vai para se consertar, mas aquele que bota mais uma pedra na coroa. E aqui mostra, se for preciso, se for possível, se não tiver jeito, afasta-se de mim. Mas se não tiver, que eu vou beber e vou beber tudo. Porque é tua vontade que manda. E o que diz em Salmos, capítulo 23, versículo 4, na Almeida? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Alguém está interessado aqui passar pelo vale da sombra da morte? Sim ou não? Mas se eu passar, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho nessa dívida, nesse desemprego, nesse divórcio, nessa situação, nessa doença. Eu não estou sozinho nessa insônia, nesse problema emocional. Porque se eu passar, tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor estará contigo sempre. Com batalha, sem batalha, no descanso ou na guerra, na tribulação, nos problemas. Por quê? Porque aqui em Isaías 43, Deus não nega a si mesmo. Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não será queimado, não se queimará. As chamas não o deixará em brasas. Olha essa outra versão aqui. Ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Não temas, eu não quero passar, mas se passar o Senhor está comigo. Se eu entrar na água, eu não vou me afogar. Se eu sair do barco como Pedro, eu vou andar sobre as águas e caso não afunde, Jesus estende a mão e me arranca, e me salva. E mais uma vez me levanta. A misericórdia dele é infinita. A palavra de Deus é muito clara, que Deus, o próprio Deus diz, terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Ele que decide. Ele que decide se vai ter misericórdia com você ou não, mas ele sempre tem. Ele é misericordioso, mas não confunda longanimidade com impunidade. Então, primeiro, nós não podemos ter medo. Isso é um ponto básico. O medo não faz parte. O espírito do medo não faz parte de Deus. Segundo, se tem algo na sua frente, se tem fogo, se tem chamas, se tem rios, se tem alguma situação, se tem algum problema, passe por ele. Deus está contigo. Deus, ele é com você. Ele que te apresentou o problema e ele que vai te livrar do problema. A graça já está aí para isso. A porção da graça vem o quê? Para apagar o fogo, para criar o quê? Um pavimento em cima da água, para pegar terra seca e transformar em terra frutífera. E o que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? Coloca a mão no peito. Qual é a minha obrigação? É aprender.
Como eu vou passar por problemas sem aprender as coisas? As pessoas estão passando, voltando, vivendo um déjà vu e não aprendem com o problema. Não aprendem vendo o irmão passando pelo problema. Não aprendem ouvindo o pastor falando do problema. E não aprendem quando o problema se torna o seu problema. Você pode aprender por exemplo, você pode aprender por ensinamento, você pode aprender, infelizmente, pelo professor chamado dor. Infelizmente, muitos estão passando por esse professor e ele está dando aula particular para você. Infelizmente, muitos estão vivendo situações e não aprendem com elas. Eu tenho que aprender com os meus desafios. E quando aprendemos, nós não vivemos mais o mesmo problema. Tem pessoas que, quando a bispa ela venceu a situação da doença, estava ligada junto com a epilepsia. Aí ela venceu. E quando pareceu que as coisas já estavam fluindo, andando, veio o acidente do braço. Não veio o mesmo problema. Aquilo já era passado. Ela já falou que tem amigos, né? Que tinha um amigo dele, que eu não estou enganado, que ele tinha o mesmo problema de epilepsia, até hoje é dependente de remédio. Você pode orar. Você pode fazer 2 orações para Deus. Você pode fazer a oração que Ele te dê condições financeiras para comprar esse medicamento. Ou você pode pedir para Deus te dar a cura. A Bíblia diz, você não tem porque não pede. E muitas vezes pede por motivos errados e por isso não recebe. É muito interessante que eu não posso viver com esse espírito do medo. Pensando no pior e muito mais, achando que você tem que viver uma vida cheia, lotada de dores. Tem pessoas que pegam o livro de Jó e colocam ele como uma bengala. Eu estou passando por isso, mas é porque eu tenho que passar. Olha, irmão, eu estou vivendo aqui, passando sem comida na minha despensa, porque eu tenho que passar. Olha, irmão, eu estou amputando minha perna agora, porque Deus mandou eu passar por isso. É aquela desculpa do fracassado, não conhece a palavra. Para ele só tem um livro e alguns versículos, porque nem o final do livro de Jó leu. Só fica com os inícios. Mas eu te falo uma coisa, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, e versículo 9 diz: E foi Jabez, o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Agora bota no 9 em outra versão, por favor. A King James é o que eu mais gosto. Jabez foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. A palavra de Deus já começa mostrando o final dele, a vida dele. Sua mãe lhe deu o nome de Iabes. Jabez significa em meio a muito sofrimento dei à luz. Outra versão, NVI. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu um nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Ou seja, Jabez, ele tinha tudo que não deveria ter. Porque a própria mãe sentenciou toda a sua vida. Você imagina o poder que uma mãe tem. O poder das palavras. O peso no mundo espiritual em cima dessa criança. Você podia escolher os nomes das crianças através de uma direção ou através de uma situação. E ele foi colocado o nome dele através de uma situação. E agora ele se tornou um causador de dores, um gerador de sofrimentos. Ele agora em tudo. É no financeiro, ele causava sofrimento. É na família.
no casamento, era um causador de dores em todas as áreas. Você ser conhecido como dor, você ser conhecido como fracasso, você ser conhecido como desgraça. É isso que Jabez aprendeu na vida dele. Mas Jabez, ele tem algo que nenhum dos outros irmãos dele teve. Não sei se houve outro irmão que foi sentenciado. Eu não acredito que ele foi o escolhido para ser um causador de dores. Se essa mãe, ela passou mais alguma dor em algum parto, tem mais Jabez aí. Tem mais causador aí. Mas Jabez, ele não aceitou o seu decreto. Ele não aceitou a sua sentença. Ele não aceitou o seu diagnóstico. Ele decidiu que, ou melhor, ele entendeu que somente Deus podia mudar toda a história dele. E um versículo mudou, um versículo, uma oração simples, objetiva, mudou toda a vida dele. Versículo 10, por gentileza. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Coloca na King James. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumente as minhas terras, que tu me abençoes. Eu quero uma bênção e que o Senhor aumente a minha tenda, aumente as minhas terras, as minhas propriedades. Ele pensava não somente na bênção dele, mas no financeiro. Que a tua boa mão me proteja. Ele queria proteção. Ele sabia que Deus podia lhe trazer toda a proteção de dores e de sofrimentos. E não permita que eu seja afligido pelo mal. Uma oração simples, objetiva, honesta, sincera. E Deus lhe concedeu o pedido em oração. Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Na NVI. Jabez orou a Deus: e abençoe-me e aumente minha terra, que tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Simples, objetivo. Se for possível, passa. Se não for, eu vou viver. Não é ideia do cristão pegar a passagem de Jó. O cristão, o justo, o entendedor, o consciente, pegar a passagem de Jó e colocar ela como uma doutrina de sofrimento, pegar essa passagem e colocar ela como uma base para a sua purificação, colocar essas passagens como uma base para a sua santificação, para a sua salvação. Até porque se o sofrimento mudasse as pessoas, nós não vimos tantas pessoas vivendo na miséria, na doença, morrendo na doença e não mudando em nada. Sofrimento não muda a vida das pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu conheço várias pessoas que passaram por situações violentas e pioraram. Saíram dos problemas piores. Saíram dos problemas do que Deus apresentou, do que Deus permitiu. E ao invés de aprender, desaprendeu. O que já sabia, já não sabia mais nada. Agora virou um questionador. Quantas histórias nós vemos? Pessoas que conhecem a palavra, perdeu mãe, perdeu pai, se revoltou e virou meio que o ateu. Já não quer mais a palavra, já culpa Deus por tudo, porque tem tanta criança morrendo na África, porque minha mãe foi levada, porque meu filho foi levado. Mas se esquece que as pessoas têm livre arbítrio, elas podem realizar o que quiserem, desde coisas boas ou ruins, e tudo é um plantio. A lei da semeadura serve para o ímpio ou para o justo. Nós temos que ser inteligentes e aprender com os nossos erros e não se amargar com os nossos erros. Nós precisamos crescer.
Porque muitas pessoas se escondem atrás da história de Jó e não aprendem, muito pelo contrário, agora questiona. Porque agora o problema foi o pregador, o problema foi o pastor, o problema foi a igreja, foi o ministério, o problema foi o irmão, o problema foi meu marido e minha esposa. O problema foi o meu trabalho, foi esse governo que não vale nada. Mas os outros valiam, né? É muito interessante que as pessoas, quando casam com a narrativa, pegam o problema e coloca ela como uma sua bengalinha, sua cadeira de roda e vai seguindo. E temos que lembrar que Jó cresceu demais nessa situação. E tem gente que não cresce em nada, muito pelo contrário, só está piorando. Na hora da batalha fica pior, na hora da batalha está mais questionador, está mais em rebelião, duvida mais de Deus, duvida mais da palavra, não acredita mais em dízimo e oferta, questiona tudo, já não pega mais em Bíblia, começa a ouvir noticiários que o quê? Começa o quê? A massagear a tua carne. E pior, tem pessoas que estão no fundo do poço e ainda vai para o inferno, conhecendo a palavra. Nós vemos às vezes alguns trabalhos que nós realizamos na rua, né? E várias pessoas, eu lembro até de um rapaz, né? De há umas 2 semanas atrás que eu conversei bastante com ele, ele estava na rua, pregava a palavra, antes ele pregava a palavra, era de uma igreja, né, conhecida, era pregador, e está lá. Está na rua agora, não consegue se levantar, se levanta e volta, se levanta e volta. Porque se você não tem responsabilidade no que você está fazendo, se você brinca de ser cristão, você bota a mão no arado e tira, vai vir. A situação vai vir. Nós não podemos ser irresponsáveis. A palavra de Deus diz que se você for escândalo, é mais favorável, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e pular. Nós não podemos ser escândalo. Nós precisamos passar pelas batalhas e sair muito melhores, aprendendo, sendo mais humildes, entendendo mais a palavra, podendo compreender mais e tendo um olhar mais humilde, com mais misericórdia na vida dos outros. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pode estar acontecendo muita situação fora. Pode estar vivendo todo tipo de problema, mas a palavra nos garante. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Deus sabe o que você está passando. A situação é visível a Deus também. Mas você precisa aprender. 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Porque se você muitos olhar na conta bancária, para. Se olhar para a situação na saúde, está parando. Se olhar para o casamento, para o trabalho, está desistindo. Se olhar a quantidade de coisas que já fez no passado e sabe que vai ter que se redimir, já está parando, já está desistindo, já entrega, como se diz, já entrega a farda. Mas no que não se vê, nós temos que ficar fixado naquilo que é intangível, naquilo que é uma promessa, naquilo que é agarrado. Lembra de Caleb, só tinha uma promessa, ficou mais de 40 anos com aquela promessa. Tem gente que ouve a palavra de dia, de tarde e de noite e não entende a promessa. O cara ficou 40 anos com aquela mesma promessa e não esqueceu nenhuma vírgula, nenhum ponto. Ele sabia que aquilo ia se cumprir.
Ele sabia porque ele não via, mas ele cria. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, repita comigo, é eterno. O diabo ele colocou o argumento que Jó era fiel só porque ele tinha muita coisa. O diabo quer colocar muita coisa na tua cabeça. O diabo ele é o rei da confusão. Tudo que tiver confuso é do diabo. Tudo que tiver desequilibrado faz parte do diabo. Tudo que tiver desajustado faz parte do diabo. Então se tem algo desequilibrado, desajustado, amarrado, pode ter certeza, é o diabo, mão do diabo. Ou você se aproxima mais de Deus, entende o propósito, vence a batalha e sai de lá glorioso, vitorioso, cheio de testemunho para dar. Ou você só vai ser mais um que foi vencido pelo remédio, foi vencido por um papel de divórcio, foi vencido por um filho mal educado, ou uma filha mal educada, foi vencido por uma situação financeira, que a própria palavra diz, leve, momentânea, passageira. Nós temos que saber que o diabo ele vai usar sempre as mesmas armas. Deus, ele não tirou nada de Jó. Deus, ele permitiu. E o diabo, ele sempre vai realizar as mesmas coisas. Ele sempre vai matar, ele sempre vai roubar, ele sempre vai destruir. E quando a gente olha para o lado, né? A gente olha para o lado, que no caso Jó fez isso, ele olhou para o lado, ao invés de ter uma mulher inteligente, sábia, ele teve uma mulher que, como se diz, calada é uma poeta. Ela não serviu para nada. Ela agiu como uma insensata. Jó capítulo 3, versículo 25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem descanso, nem tranquilidade, nem paz. Ele não tinha nada. Ele era, repita comigo, um homem perturbado. Ele nunca estive tranquilo, nunca sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que muitas pessoas estão vivendo é nesse capítulo, nesse versículo 25. Jó, o que eu temia veio sobre mim. Jó, ele era crente. Jó, ele conhecia a palavra. Jó, ele temia Deus. Jó, ele era íntegro. Jó, ele se desviava do mal, ele temia Deus. Mas Jó era um homem perturbado. Se você vive temendo algo, tem pessoas que infelizmente vivem pensando no pior, sabendo que Deus tem o melhor para ela. Vive pensando que vai perder o emprego. Vive pensando que vai perder a família. Vive pensando que vai perder sua casa. Vive pensando que vai ficar doente. Vive pensando que vai morrer de alguma doença, vai ser atropelado, vai morrer de Covid. Tem pessoas que vivem pensando em muitas coisas. O que eu temia veio sobre mim. O que você teme vem sobre você. Você sabe por quê? Porque isso atrai. Jó atraiu o que ele temia. Jó, ele atraiu essas coisas. E Deus nos ensina o tempo todo que precisamos confiar nele e, repita comigo, guardar a língua. Abra no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem.
O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. De que maneira você está usando a sua língua? De que maneira você está usando as suas palavras? Às vezes você é o crente que adora dar aula para as pessoas, mas não consegue cuidar da própria vida. Às vezes você é o crente que acha que está sendo usado por Deus. E quando vê, esquece a palavra que conhecereis o árvore pelos frutos. Quais os frutos que você está tendo? Porque se você não tiver fruto, o que você está querendo falar para outras pessoas? Nós temos que ter responsabilidade para não ser hipócritas. Se você tem telhado de vidro, tem que ter cuidado. Porque as coisas vêm de uma maneira que vem para expor, para humilhar. Nós temos que ser frutos, porque aquele que tem fruto influencia. Aquele que tem fruto, as pessoas querem estar perto, querem viver. No livro de Tiago 3, Tiago nos dá uma aula. Tiago nos dá uma aula. Se você quer uma aula do que é a língua, do poder da língua, medita nesses versículos que eu vou ler para você. Tiago capítulo 3, versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. É verdade. Nós somos pecadores. Se pudéssemos controlar a língua, presta atenção. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Repita comigo, perfeitos. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Agora presta atenção na aula. Presta atenção na aula. Por exemplo, se está na Bíblia, tá? Pega a tua Bíblia e você mesmo lê. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Um pequeno leme. Um pequeno leme. Talvez um pequeno órgão, um pequeno sentido. A sua língua é tão pequena, mas pode mover todo o seu navio, todos os seus resultados. Pode alterar todos os seus caminhos. Pode entregar todas as suas vitórias. Pode destravar todas as situações que estão travadas, desbloquear, desamarrar, desaprisionar. A sua língua tem o poder de acelerar a tua vida ou de estagná-la. Um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes, mesmo com problemas, com situações, a tua língua, se você controla a tua língua, você é perfeito. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Um pequeno cigarrinho, uma brincadeirinha de criança que pega a lupa e acende na direção do sol e aquele ponto que a lupa faz, ela vai fixando, e aquele ponto, né, do calor que o sol ele bate naquela lupa, ela fixa num ponto só e aquele ponto vai esquentando, 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 até criar uma fagulha. Versículo 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável. Ela é perversa. Cheia, repita comigo,
veneno mortífero. Ela é cheia de veneno mortífero. É algo tão poderoso, né? É tão que parece que nem está na Bíblia, né? No sentido assim, é muito claro. Às vezes as pessoas acham que precisa de revelação para entender isso aqui. Qualquer um entende isso aqui. É muito claro. O Tiago estava falando para ser entendido e não para ser revelado aqui. Se você tem controle da sua língua, você vai ser perfeito. Mas perfeito só existe um. Como a gente vai ser perfeito? Porque ele mostra que ela é incontrolável. O coração é enganoso, a língua é incontrolável. Quantas pessoas não têm o controle do básico? Você quer ter controle de tanta coisa, mas você não tem controle de um pequeno leme do navio. Um pequeno leme, uma direção, fez naquela época derrubar um dos maiores navios que existia, que era o Titanic. Bateu no iceberg. Se ele tivesse olhado, virado para o lado. Mas aquilo não era para acontecer. Isso era para acontecer daquele jeito. As pessoas não controlam a língua. E tudo começou o quê? Quem viu o filme sabe. Nem esse navio, nem Deus derruba. Tudo começou com uma língua. É ou não é? Depois foi para o leme. Tudo começou pela língua. Nem Deus derruba esse navio. Isso é bem claro. É ímpio que fez esse filme. E foi tanto que colocou tanto essa frase em evidência, mas talvez nem percebeu que a mesma frase que quis desafiar foi a frase que derrubou. Uma pequena língua, uma pequena atitude, um pequeno comentário, um pequeno questionamento, uma pequena acusação, um pequeno julgamento. Nós temos que entender muito claro aqui a história de Jó. E ela é muito clara para todos nós. Jó temia algo. Jó realizava tudo certo, mas ele temia algo. E aquilo veio para fazer Jó aprender que a única coisa que você deve temer é de Deus. É de perder seu relacionamento com Deus. É de se entregar para o pecado, é de duvidar. Jó, ele sabia o que tinha que fazer, ele tinha os seus manuais, tanto que quando ele perdeu todos os bens, perdeu todos os funcionários, todos os empregados, todos os filhos, ele rasgou sua veste e adorou. Ele sabia que Deus era a coisa mais importante da vida dele, mas ainda precisava ser algo trabalhado. Jó, ele ele não tinha entendido. Por isso que Deus aumentou e permitiu que fosse mexido na carne. Ainda Jó não tinha aprendido. Ainda Jó não tinha compreendido esses detalhes. Esse pequeno ato que talvez era do pensamento dele. Talvez ele já tinha até comentado que ele temia muita coisa para alguém. Mas aquilo que, para ele entender, por estudos aqui demorou 9 meses para ele entender. 9 meses que é o nascimento de uma criança. Talvez esse foi o nascimento de Jó. Porque após essa situação, ele foi o quê? 2 vezes mais rico. Se ele já era o mais rico do Oriente, ele ficou 2 vezes mais. Ele ficou muito mais abençoado. Dessa história, ele saiu por cima, vitorioso. Mas ele precisou passar. Talvez ele não passaria se a língua e os pensamentos dele não tivessem sido colocado de uma forma mais prudente, mais responsável. É dessa maneira que Deus trabalha. Porque ele perdeu toda a família. Mas o diabo, ele é tão sujo que ele vai usar as suas piores qualidades. E Deus vai usar e vai trabalhar com aquilo que você está disponível para usar. E o que o diabo fez? Morreu todo mundo, mas a bendita da mulher de Jó não morreu. Sim ou não? Estava viva, né? E o que ela falou? O que a mulher de Jó falou? Jó capítulo 2, versículo 9. Jó capítulo 2, versículo 9.
Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe-se Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, umas versões loucas. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Até para isso. Se você não é bênção, você é maldição. Você não fica no meio termo. Se você passou mal, você está para dividir. Pega essa palavra e coloca em prática na tua vida. Deus, Ele não enaltece sofrimento. Deus, Ele não se completa. Ele não fica feliz. Isso não faz parte da vontade de Deus, o teu sofrimento. Mas faz parte da vontade de Deus o seu aprendizado. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Vamos abraçar essa oportunidade que Deus nos está nos dando. Oportunidade única. De ajustar, levantar, acelerar, destravar, não sei. Não sei o que você está vivendo. Mas sempre comece pelo aquilo que você fala. Aquilo que você pensa. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nesse momento, meu Deus, e queremos agradecer, Senhor, meu Pai, essa palavra, essa mensagem, essa direção, essas revelações, meu Deus, agradecer, meu Pai, cada discernimento, cada compreensão. Oh, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, nessa madrugada. Não porque, meu Deus, não temos nada o que fazer. Não porque, meu Pai, nós temos insônia. Não porque, Senhor, é divertido, Senhor. Mas é porque, Senhor, nós amamos o Senhor. A tua palavra diz: eu amo os que me amam. E os que me buscam na madrugada me encontrarão, me acharão. Estamos aqui para isso, meu Deus. A tua madrugada, meu Deus, tem menos trânsito, Senhor. Porque é na madrugada, Senhor, que verdadeiramente, meu Deus, aquele que quer, aquele, meu Pai, que deseja, aquele que almeja, Senhor, ele acelera processos, ele chama a tua atenção, ele anda uma milha a mais. Eu abençoo, meu Deus, e determino, meu Pai, uma nova compreensão, um novo discernimento, um novo entendimento, meu Deus, que verdadeiramente possamos, meu Pai, ser sábios, controláveis, dominadores, meu Pai, dos nossos pensamentos e língua, meu Deus. Nós não aceitamos, meu Deus, viver temendo tantas coisas, temendo o mundo, temendo, meu Pai, meu Deus, a desgraça, a doença, as perdas. Meu Deus, nós temos que temer ficar longe de Ti, Senhor. Nós temos que temer, meu Pai, se acomodar. Nós temos que temer, meu Deus, parar no meio do caminho. Nós temos que temer, meu Pai, questionar, duvidar, julgar. Nós temos que temer, meu Pai, não aprender nas dores, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, ser servos, instrumentos, canais, meu Deus, de vida, de vitória, de bênção, de alegria, de prosperidade, de entendimento. Meu Pai, transforma cada um em professores, meu Deus, que todos possam viver, ensinar, praticar, meu Deus, vivenciar, Senhor, as suas experiências, e que o Senhor possa usar, meu Deus. Oh, meu Deus, nós queremos, meu Pai, ser verdadeiramente, meu Pai, ser falado, meu Deus, como o Senhor falava de Jó. Olha, meu servo Jó, olha aquela integridade, olha aquela retidão, fale de nós. Nós queremos chegar nesse nível, meu Deus, que até no talvez, no porventura, oferecer sacrifícios, até, meu Pai, como Davi, passando as madrugadas, analisando, pensando, conjecturando, meu Deus, como eu posso abençoar mais, como eu posso, meu Deus, honrar mais a Deus, como eu posso, Senhor, verdadeiramente, meu Deus, meu Pai, mostrar que o Senhor é a coisa mais importante da minha vida, Senhor. Oh, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir teu povo, altera o que precisa ser alterado, meu Deus, muda o que precisa ser mudado, perdoa o que precisa ser perdoado, Senhor. Oh, meu Deus, somos falhos. Oh, meu Deus, o próprio Tiago diz aqui, Senhor, embora, meu Pai, venhamos a errar muito, meu Deus, venhamos a errar demais, porque erramos
erramos mesmo. Nós poderíamos ser perfeitos se controlasse a nossa língua, meu Deus. E a nossa língua, meu Pai, tem que ser uma serva do Senhor, meu Deus. Tem que ser uma escrava da Tua vontade. Tem que ser, meu Pai, um órgão que seja manipulado, meu Pai, para Te agradar, meu Deus. Para conduzir, meu Pai, uma adoração, um louvor para o Senhor, meu Deus. Que da nossa boca só saem palavras que levantam, que curam, que transformam, que edificam, meu Deus. Palavras que unem, que separam, meu Deus. Oh, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, dar sabedoria, o entendimento, a humildade, meu Deus, para cada um, para entender, meu Pai, o reconhecer, o acreditar, o confiar no Senhor, meu Deus. Tira, meu Pai, os temores. Meu Pai, arranca os temores dos corações. Quantos, meu Pai, vivem temores, vivem pensando no dia de amanhã, vivem conjecturando, vivem, meu Pai, perdendo sono, perdendo o apetite, meu Deus, por coisas que não acontecem. Por coisas que não aconteceram, meu Deus, mas o Senhor está mostrando, meu Pai, que o dia de amanhã não nos pertence, o passado já se foi, e o dia que se chama hoje, meu Pai, se chama presente, porque foi um presente, meu Pai, que o Senhor nos deu, meu Deus, enquanto tantos, meu Deus, estão em situações, meu Deus, meu Pai, miseráveis, cegos, meu Deus, quantos não estão nem entre nós, meu Deus, nós temos aqui, Senhor, a oportunidade, meu Deus, de mostrar que o Senhor, meu Pai, é o nosso troféu, o Senhor é o nosso Rei, meu Deus, e pedimos que o nosso relacionamento com o Senhor seja algo honesto, verdadeiro, sincero, meu Deus, lindo, meu Deus. Oh, meu Deus, nós não queremos viver uma casca, tira as imagens, tira as cascas, tira as máscaras, meu Deus, que teu povo viva para te adorar, que teu compromisso seja com a adoração, meu Pai, e com o sacrifício, que a Tua palavra seja o nosso manual, nosso guia, Senhor, o nosso GPS, Senhor, que o Senhor possa levantar, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus, nessa madrugada, nesse dia, Senhor, nesse horário, Senhor, que a partir de agora, nesse momento, meu Deus, eu não sei, Senhor, o que muitos, meu Pai, estão aflitos, eu não sei, meu Pai, quantos estão perdendo sono, quantos estão até mesmo, Senhor, dias sem dormir, dias sem comer, desesperados, desequilibrados, meu Deus. Coloca a paz no espírito, coloca a certeza, meu Pai, do vitorioso. Meu Pai, tira o sono, como foi com Dário, meu Deus. Tira o sono, meu Deus. Tira o apetite, tira a vontade de se divertir, como Dário tinha, meu Pai. Como Dário perdeu quando colocou Daniel na cova dos leões. Ele já não tinha mais animação de nada. Foi perdido tudo, porque aquele que faz mal a um justo, meu Deus, o Senhor fará mal a ele, meu Deus. E o Senhor está fazendo, meu Pai, verdadeiramente a vingança do justo. Não é nós, meu Pai, que lutamos as guerras, é o Senhor que faz, é o Senhor que luta, meu Deus. E eu peço que dessa guerra, meu Deus, verdadeiramente desta guerra que estamos vivendo hoje, só saia um vencedor, meu Deus, aquele que te ama, aquele que te obedece, aquele que confia no Senhor, meu Deus. Eu abençoo e consagro a vida de cada um, meu Deus. Eu peço que ainda, meu Pai, esse mês de junho, meu Pai, seja um mês, meu Pai, de alegrias, que se torne ainda o melhor mês das nossas vidas até então, meu Deus. Eu determino, meu Pai, vendas, eu determino contratos fechados, eu determino, meu Pai, casamentos restaurados, eu determino, meu Pai, famílias reconstruídas, eu determino, meu Pai, renovação na saúde, no entendimento, na fé, um avivamento de fé e de propósito, eu determino, meu Pai, um espírito, meu Pai, verdadeiramente guerreiro, vitorioso, meu Deus, que verdadeiramente te ama e quer te obedecer, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado por tudo, meu Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela condução, meu Deus, obrigado pelos detalhes, o Senhor é detalhista, o que o Senhor fez hoje aqui, meu Deus, é nos elevar a outro patamar, meu Deus. Eu tenho certeza, meu Pai, que, meu Deus, que muitos no dia de hoje, Senhor, iniciarão um ciclo novo, uma nova etapa, um novo
tempo na sua vida, meu Deus, a partir de hoje. Meu Pai, que ciclos ruins termine, meu Pai, que se inicie ciclos bons, ciclos, meu Pai, de alegrias, meu Deus, que verdadeiramente como Jó, meu Deus, ele estava passando, meu Pai, verdadeiramente por uma estabilidade, uma tranquilidade, meu Deus, mas o Senhor, meu Pai, elevou Jó, meu Deus, a um patamar, meu Pai, inimaginável. Jó, meu Pai, virou uma referência, Senhor, e nós queremos ser uma referência como pai, uma referência como mãe, uma referência como servo, uma referência de integridade, uma referência de retidão, uma referência, meu Pai, do temor, meu Pai, do temor a Deus e do se desviar de todo mal, que verdadeiramente, meu Deus, teu povo se torne referências, as referências, meu Pai, do vitorioso, e que dessa madrugada venha ser gerada muitos testemunhos, meu Deus, muitos testemunhos, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que cada oração, meu Deus, eu concordo com cada oração, eu concordo com cada clamor, com cada pedido falado, textualizado, apresentado, meu Deus. Muitas pessoas estão apresentando nesse momento, meu Pai, em outra cidade, estado, país, meu Deus, peças de roupa, documento, carteira de trabalho, fotos, meu Deus, passaporte, diagnósticos médicos, eu não sei, meu Deus, mas eu determino, meu Pai, a concretização, a materialização, o aceleramento. Eu determino, meu Pai, alegria na boca, meu Deus, que a glória da segunda casa, meu Pai, seja maior do que a primeira. Eu creio, meu Deus, eu creio que o ano de José, meu Deus, que as bênçãos descansem e repousem sobre a nossa cabeça. Eu creio, meu Deus, que a tua palavra vai se cumprir, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que se inicie, meu Pai, verdadeiramente no meio desse ano, meu Deus, coisas poderosas, meu Deus. Oh, meu Deus, às vezes muitos, meu Pai, acham que o ano vai ser desse jeito, mas o Senhor gosta de testar, o Senhor gosta, meu Pai, de ir até o limite, meu Deus, para saber o que está saindo do povo, meu Deus, e eu tenho certeza desse meio para frente, meu Deus, o que o Senhor vai fazer, meu Deus, é algo que até então não se viu, algo até então que não se ouviu, algo que até então, meu Pai, não foi falado e nem penetrado em corações, meu Deus, porque o que o Senhor tem guardado, meu Pai, é algo inimaginável, é algo, meu Pai, que nossa mente e nossa visão e nossa audição não consegue, meu Pai, se aproximar. Nós cremos nisso. Eu consagro e eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, dê um resto de quinta-feira, de sexta-feira, resto desse mês, meu Deus, um mês que seja abençoado, meu Deus, que verdadeiramente nós possamos, meu Deus, se tornar, meu Pai, referências, meu Pai, na nossa casa. Meu Deus, nós queremos ser instrumentos e canais de vida e de bênção para outras pessoas, meu Deus. Eu peço, meu Deus, a sua condução, meu Pai, eu peço que o Senhor venha validar, meu Deus, as nossas orações, esteja conosco, nos conduz e nos guia, meu Pai, porque quando o Senhor guia, nós sabemos que é, meu Pai, verdadeiramente é a certeza da vitória, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha conduzir a todos, meu Pai, em paz, em segurança, que dê, meu Pai, um resto de noite abençoado, que dê, meu Pai, uma semana extraordinária, que possamos, meu Deus, verdadeiramente, Senhor, ser favorecidos em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um, meu Pai. Eu peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.